Adivinhem só quem está de volta. Pois é, aqui estou eu mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? Agora que eu consegui finalmente remover aquela peça plástica que estava no meu nariz e tô me sentindo um pouco melhor, já tô me encaminhando para o final da minha recuperação, agora eu finalmente pude voltar a gravar os vídeos da forma como todos estão acostumados. Mas eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque o que nós estamos aqui para ver, afinal de contas, são os capítulos liberados de Os Ventos do Inverno, então vamos direto a isso. Antes eu gostaria apenas de apontar que spoilers nesse vídeo são inevitáveis, porque eu vou estar falando a respeito do próximo livro, então se vocês não quiserem ter uma ideia geral do que vai acontecer, eu sugiro que pulem ele. E peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal, através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição os links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem custo adicional. Com os recados dados pela primeira vez em muito tempo, e com isso fora do caminho, vamos começar a falar a respeito de mais 4 capítulos já liberados de Os Ventos do Inverno. Capítulo 5 Sor Barristan. O quinto capítulo já liberado da obra nos leva novamente à perspectiva do velho cavaleiro, que finalmente decidiu que já esperara o suficiente se acovardando por detrás das muralhas poeirentas de Meereen e decidiu agir de maneira preventiva antes de Daenerys retornar à sua cidade, reunindo tropas mirinesas para atacar o exército Yuncaíta estacionado fora da cidade. Os inimigos da rainha vinham atirando com suas catapultas corpos de infectados mortos pela égua descorada dentro das muralhas, numa tentativa de vencer a sitiada Meereen pelas vias da guerra biológica, infectando tanto cidadãos quanto pudessem para enfraquecer a cidade em linhas gerais. Mas apesar do tamanho colossal das máquinas de cerco à disposição de Yunkai, elas não são capazes de catapultar os corpos para muito dentro da cidade, apenas conseguindo atirá-los por cima das muralhas nas cercanias das construções. Sor Barristan cavalgou até a praça do mercado ocidental da cidade, lembrando-se nostalgicamente de quando era Daenerys a adentrar aquele local, como uma conquistadora, punindo os grandes mestres pela brutalidade apresentada contra os escravos. Agora, a praça voltava a ser uma cena de carnificina, mas por causa da égua descorada dessa vez, com diversos infectados moribundos para todos os lados. Sor Barristan percorreu a praça numa tentativa de inspirar os homens, montando a égua prata de Daenerys, para que os mirineses se lembrassem de sua rainha mesmo apesar de sua ausência. Sor Barristan também a escolheu por se lembrar de que Prata já havia se habituado à presença e ao cheiro dos dragões da rainha, que agora se encontravam à solta em Meereen. Na companhia do velho cavaleiro encontravam-se seus 3 pupilos mais promissores, os escudeiros Tum-Kolho, Lahak e a Ovelha Vermelha, carregando os estandartes do Dragão Negro e da Guarda da Rainha, além de um berrante para ser tocado para comandar as tropas. Os Corvos Tormentosos e 5.000 dos Imaculados de Daenerys também haviam se reunido ali, os mercenários ligeiramente tensos e os Imaculados como o retrato da disciplina, como de costume, mesmo apesar do cenário de pesadelo que os cercava. Mesmo os poucos Dothraki que ainda restavam no Calazar de Dany vieram à praça dispostos a lutar, e Sor Barristan ficou surpreso ao constatar que, além deles, muitos lutadores de arena da cidade também haviam vindo, pois eles sempre haviam sido muito mais fiéis a Rhysdar Zolorak, a quem Sor Barristan havia prendido, do que a Daenerys, mas no final das contas, parecia que a luta em nome da liberdade significava mais para eles do que o velho cavaleiro antecipara, e de qualquer modo, toda a ajuda afinal de contas seria bem-vinda. Para liberar o maior contingente possível de Imaculados para a batalha, as muralhas da cidade passaram a ser ocupadas e vigiadas pelas bestas de bronze, o que levou Sor Barristan a ponderar, sombrio, que caso ele e seus homens fracassassem na luta contra os Yuncaítas, caberia a Scarraz Mokandak e seus comandados representarem a linha final de defesa de Meereen contra seus inimigos, protegendo a cidade a todo custo até a volta de Daenerys, isto é, se fossem capazes. Em todos os portões da cidade, uma pequena força de homens também havia se reunido. No portão oriental, a Companhia Livre dos Escudos Robustos se reunira para lutar por Sor Barristan, enquanto o portão sul fora o ponto de encontro dos Homens da Mãe.
Já o Portão Norte fora o ponto de reunião dos Homens Livres sob o comando de Simon Costas Listradas. E apesar de todas essas adições, Sor Barristan ainda estava certo de que os Yuncaítas tinham mais homens do que eles, e que por isso o ataque que ele mesmo vinha planejando ia contra seus instintos, mas ele não via muita alternativa naquele momento. No fim, todo o planejamento de Sor Barristan passaria pelo quão ganancioso é o príncipe esfarrapado, e se ele se mostraria disposto a lutar ao seu lado quando a hora do combate chegasse. Para inspirar ainda mais seu combalido exército, Sor Barristan fez um discurso diante de todos os homens reunidos na Praça do Mercado. Ele repetiu os planos para que todos pudessem compreendê-lo bem, e afirmou que, caso caísse, Jok'en ficaria no comando do exército, com Verme Cinzento como seu segundo. A realização de que muitos dos homens temiam mais a doença do que o encontro com o inimigo levou Sor Barristan a falar com seus escudeiros mais uma vez, afirmando que todo guerreiro tem medo antes da batalha. Ele também é franco com os homens, admitindo que as chances de vitória ali são pequenas, e que seu objetivo ao invés disso é o de criar o maior caos possível nas linhas Yuncaítas para dar aos Imaculados tempo suficiente para formarem uma parede de escudos diante de Meereen, para proteger a cidade pelo maior tempo possível. O discurso de Sor Barristan é interrompido abruptamente quando a grande arpia sobre a pirâmide principal de Meereen entra em chamas. Aquele era o seu sinal. Os grandes portões levadiços se erguem e Sor Barristan afixa seu elmo sobre a cabeça, pronto para a guerra. Capítulo 6 Sor Barristan 2. O estômago de Sor Barristan começa a se revirar enquanto ele passa por debaixo do vão do portão em direção ao campo de batalha, mesmo apesar de seus anos de experiência. Mas o velho cavaleiro sabe que tal sentimento passará quando a batalha em si começar, em meio ao caos do combate, quando o tempo parece se dilatar, tornando-se mais lento. A égua prata de Daenerys está superando sem dificuldades o restante da diminuta cavalaria de Meereen, o que Sor Barristan aprecia, pois ele espera ser ele mesmo a dar o primeiro golpe no inimigo. Os Yuncaítas, apesar de sua clara vantagem numérica, se encontravam completamente desprevenidos e foram pegos de surpresa, com Sor Barristan se aproximando sem dificuldades e sem resistência da primeira das 6 catapultas do inimigo. Ao mesmo tempo, os Corvos Tormentosos entram em ação, com gritos de guerra de Daario e Corvos Tormentosos voem em seus lábios, o que leva Sor Barristan a registrar que ele jamais voltará a duvidar da valentia e do valor dos mercenários novamente. Restavam menos de 30 metros entre os cavaleiros de Barristan e o inimigo quando os Yuncaítas conseguiram armar qualquer arremedo de uma defesa coesa, e foi neste momento que as flechas e os dardos começaram a voar, atingindo suas linhas. Um dos escudeiros dos corvos morreu alvejado, e um dos dardos trespassou o escudo de Sor Barristan. Então, houveram 3 toques de um chifre de guerra, e com um urro, os lutadores de arena emergiram do vão do mesmo portão pelo qual Barristan havia passado, prontos para lutar. O cavaleiro parou por um momento para olhar para trás, para os lutadores de arena. Eles eram apenas cerca de 200, mas faziam barulho suficiente por 2.000, o que era útil para encher de pavor o inimigo ainda apenas parcialmente pronto para se defender. Uma mulher entre os lutadores se destacava, por ir à batalha usando apenas sandálias, grevas, uma saia de cota de malha e uma cobra enrolada em seu pescoço. Sor Barristan ficou chocado com seu peito desnudo, e ponderou que aquele dia de luta seria mesmo o último dela. Como era o esperado, a maioria dos lutadores ia ao combate gritando Lorak e Hisdar, mas surpreendentemente alguns deles gritavam por Daenerys também. O escudeiro Lahak então foi atingido por uma flecha certeira no peito, e Sor Barristan mudou sua atenção para ele por um momento, mas ele mantém o estandarte que carregava firme no ar, e simplesmente se livrou da flecha que o atingira, sinalizando que estava tudo bem. Sor Barristan atingiu a primeira catapulta, mas havia ali uma legião de 6.000 guerreiros Giscari posicionados em linha, prontos para defender as rameiras. Eles estavam divididos em 6 linhas organizadas, e a primeira delas, a mais próxima ao cavaleiro, estava ajoelhada, projetando suas lanças para fora e para cima, justamente para prevenir uma carga de cavalaria, enquanto a segunda linha estava de pé, segurando as lanças na altura da cintura, e a terceira as erguia mais alto, projetando-as em seus ombros. O restante das linhas segurava lanças menores de arremesso, e estava pronta para assumir o lugar de seus companheiros mais adiantados quando a maré da batalha começasse a fazê-los tombar.
Sor Barristan então pondera a respeito de uma corrente de mestre, sabendo bem que ela é apenas tão poderosa quanto seu elo mais fraco, e extrapolando a analogia, ele identifica as companhias a serviço dos mestres de Yunkai como o elo mais fraco das linhas montadas por seus inimigos, ou seja, os melhores pontos de campo para seu ataque direto. Em particular, ele identifica a companhia de Paisar Zo-Mirak, conhecida como as Garças, como a parte mais fraca dentre essas companhias, um grupo formado de propósito por escravos anormalmente altos, com penas postiças, bicos e pernas, uma vestimenta não apenas ridícula, mas também prejudicial para o ambiente de combate. O velho cavaleiro notou que essa companhia em particular estaria momentaneamente cega pelo sol nascente diretamente em seus olhos, o que tornaria ainda mais fácil quebrá-los, de modo que no último minuto ele mudou a rota de seu avanço, deixando de mirar as legiões guardando as rameiras e se orientando para as garças. Sor Barristan cortou a cabeça de uma das garças e seus rapazes logo se juntaram à luta. Devido às ridículas pernas postiças, os soldados escravos cambaleavam e caíam entre si mesmos, com uma garça derrubando 3 outras, e logo todas estavam em um estado de queda livre. Isso fez com que logo todas estivessem em franca fuga, lideradas por Mirak em pessoa, antes que este tropeçasse em sua própria fantasia de pássaro e fosse alcançado pela Ovelha Vermelha. O nobre Yunkaita implorou pela própria vida, afirmando que seria capaz de render um vultoso resgate, e a resposta da Ovelha Vermelha a isso foi simplesmente: "Eu vim por sangue, não por ouro", antes de arrebentar a cabeça do homem com sua massa, espirrando sangue e miolos por sobre Sor Barristan e a prata de Dany. Então, os Imaculados começaram sua marcha para além do portão, se preparando para formar sua parede de escudos e lanças, e Sor Barristan não pôde deixar de notar que, para sua satisfação, os Yunkaitas haviam perdido sua chance de deter o avanço dos Imaculados logo antes de sua formação, promovendo um contra-ataque certeiro, e enquanto ele testemunhava mais e mais das legiões Giscari sendo massacradas pelos seus homens, em especial aquelas que estavam acorrentadas juntas e que, portanto, não podiam correr pelas próprias vidas, o velho cavaleiro pondera a respeito de onde as companhias mercenárias a serviço dos Yunkaitas, como os traiçoeiros segundos filhos, poderiam estar naquele momento, pois bem ou mal, elas poderiam ser um fator que desequilibraria a luta em campo, dependendo de como agissem. Enquanto ele ponderava, os Imaculados terminavam de formar sua parede, implacáveis mesmo quando viam alguns dentre os seus, em meio às suas próprias fileiras, caindo para as flechas e dardos do inimigo. Então, Tuncolho chamou a atenção de Sor Barristan para a baía, perguntando o motivo de tantos navios terem surgido aparentemente de parte alguma. O cavaleiro se lembrou de que no dia anterior deviam haver no máximo 20 navios na baía, mas agora esse número havia facilmente triplicado, e a princípio seu coração gelou, pensando que aqueles deveriam ser os reforços que Yunkai havia chamado de volantes. Ele então pediu para que o jovem Tunco, com olhos melhores, identificasse os estandartes, e ele respondeu que eram lulas gigantes, ou seja, aqueles não eram navios de volantes afinal, eram navios da Casa Greyjoy. Isso surpreendeu Sor Barristan, que começou a ponderar se Lord Balon havia se unido aos Stark ou ao menino Joffrey, mas então ele se lembrou de ter ouvido falar que Balon estava morto, e então passou a ponderar se a presença dos navios ali teria algo a ver com o filho de Balon, que havia sido criado como um protegido dos Stark. Então, ele viu que os nascidos no ferro começavam a aportar e a vir à terra, lutando contra os Yunkaitas, e afirma surpreso: "Eles estão do nosso lado." Neste sentido, finalmente os mercenários inimigos se mostraram, mas eles não vieram ter com Barristan e seus homens, pois já se encontravam ocupados combatendo os Homens de Ferro. Isso fez com que Sor Barristan exultasse, afirmando: "É como o príncipe Baelor Quebra-Lança e o príncipe Maekar, o martelo e a bigorna. Nós os pegamos." Capítulo 7, Tyrion 2. Quando nos encontramos novamente com o anão, ele estava no acampamento dos Segundos Filhos, aguardando junto a outros mercenários por suas ordens de batalha. A luta já havia se iniciado pelo que ele podia ver, e os dragões da rainha, Rhaegal e Viserion, voavam por sobre o campo de morte, naturalmente atraídos pelo odor de sangue. Ao mesmo tempo, os nascidos no ferro haviam chegado à Baía dos Escravos e estavam em Meereen. Tyrion podia ouvir os navios batendo uns contra os outros e via um navio em chamas bloqueando a entrada do Escarrazadan. Isso faz com que o anão se lembre de sua primeira experiência de combate, durante a Batalha do Ramo Verde, de que ele se lembrava com ainda mais vivacidade do que o embate na Água Negra.
Os segundos filhos se preparavam para entrar na luta, e Tyrion não pôde evitar de olhar para os mercenários e se lembrar de seu ex-comparsa Bronn, que agora era um cavaleiro com terras em Westeros. Ainda que o anão tivesse afirmado para si mesmo anteriormente que ele já não se importava mais se iria viver ou morrer, a tensão pré-combate acabou por convencê-lo de que, de fato, ele ainda se importava, e no fim das contas, desejava mesmo era permanecer vivo. Enquanto isso, Merreca também vinha se armando e preparando para a batalha, surpreendentemente, e ela ajudava Tyrion a vestir sua armadura, enquanto ele lhe revelava o plano tolo do atual Supremo Comandante Yuncaíta para o combate que tinham pela frente. Enquanto Tyrion ainda estava imerso em lembranças e pensamentos sobre a Batalha do Ramo Verde, Merreca o beijou mais uma vez. Isso irritou o anão desta vez, ao ponto de ele se sentir pronto para matá-la naquele momento, caso estivesse armado. O rompante assassino de Tyrion, no entanto, foi rapidamente interrompido pelo som das asas de Rhaegal, que voava por sobre a baía, onde os navios se batiam e lutavam. Enquanto isso, seu irmão Viserion era observado pelos mercenários enquanto queimava e comia os corpos que vinham sendo atirados por uma das rameiras. Então, uma mensagem chegou a Ben Plume vinda do Supremo Comandante de Yunkai, demandando que sua companhia se posicionasse na costa da baía para defender os navios dos escravagistas da Onda de Ferro. No entanto, Ben não se encontrava presente ali no momento, e apenas ele poderia coordenar e liderar os homens da companhia para assumirem suas posições. O mensageiro então parte, e Tyrion Sor Jorah aproveita o momento de ausência do capitão-general para tentarem persuadir os homens da companhia a virarem suas casacas uma vez mais, dessa vez se unindo a Daenerys. Quando Ben retornou, ele ordenou uma reunião dos líderes da companhia, para identificar o melhor curso de ação, e contra quem seria mais eficiente que se opusessem. No entanto, uma outra mensagem do alto comando chegou à tenda, ordenando aos segundos filhos que se posicionassem próximos a uma das rameiras em auxílio à companhia do Gato de Barba Sangrenta, que vinha sendo derrotado pelos Imaculados de Meereen. A ordem determinava que a companhia de Ben deveria se posicionar por trás dos Imaculados distraídos, para pegá-los pela retaguarda e aliviar a pressão exercida sobre Barba Sangrenta, justamente o outro capitão mercenário de quem Plume menos gostava. O Supremo Comandante Yuncaíta anterior havia sido morto, e por isso suas ordens mudaram. E além disso, chegou à tenda também a preocupante notícia de que os soprados pelo vento haviam virado suas casacas também. Por fim, a mensagem do novo Supremo Comandante reconhecia o estado de Tyrion como um escravo fugitivo de Yezzan Zo-Gagaz, e mesmo com a morte da Imensidão Amarela, ele ordenava que o anão fosse devolvido aos seus familiares, ao que Sor Jorah respondeu simplesmente matando o mensageiro. Nesse momento, Ben Plume afirma que eles sempre haviam sido homens da Rainha Dragão, e que a aparente mudança de lado havia sido apenas um engodo para angariar informações dos Yuncaítas antes de retornarem ao seu lado certo. Capítulo 8 – Misericórdia, ou Mercy no original. Uma garota de nome Mercy, diminutivo de Mercedane, acordou exasperada após ter sonhado um sonho de lobos e sangue enquanto era observada por uma árvore. Ela sonhara com Westeros, mas se encontrava em Bravos, onde naquela mesma noite ela performaria em uma peça no portão, junto à sua companhia de pantomimeiros, onde seriam assistidos por um enviado da coroa Westerosi, e Isambaro, o rei dos pantomimeiros da cidade, não toleraria atrasos de sua parte. Depois de terminar de raspar bem sua cabeça para que as perucas se assentassem melhor, ela partiu para o portão, onde se deparou com um grande brusco pintando uma placa para anunciar a peça da noite, denominada como A Mão Sangrenta e escrita por Fario Forel. A peça apresentava personagens bastante peculiares e, ao mesmo tempo, estranhamente familiares, como o Rei Gordo, o Rei Menino e o Anão Demoníaco, enquanto Mercy interpretaria uma donzela inocente que seria estuprada e morta pelo anão. Isambaro então lembrou a todos que haveriam muitas pessoas importantes na audiência naquela noite, e que por isso todos deveriam performar de maneira sublime e perfeita. Quando restava menos de uma hora para o início do espetáculo, Mercy passou o tempo ajudando os outros pantomimeiros com suas fantasias, enquanto os espectadores vinham entrando no terreno de espetáculos e se acomodando.
O enviado Westerosi chegou, acompanhado pela Pérola Negra de Bravos, e uma amiga de Mercy lhe confidenciou que a Pérola Negra descendia de um rei Targaryen do passado, e Mercy afirmou que o termo Pérola Marrom seria mais adequado a ela, dada a cor de sua pele. Elas então falam a respeito do símbolo do enviado, e uma das pantomimeiras, Dina, aponta que o estandarte da comitiva de Westeros exibia um leão como símbolo, indicando que era uma missão a serviço da casa Lannister. Então, Mercy vê um rosto familiar, um rosto que ela diz a Dina ser belo de se olhar, e a pantomimeira sai para vê-lo melhor, já que se encontrava bastante distante, dizendo aos outros pantomimeiros que iria ensaiar suas falas, já que aquela era a primeira vez que ela participava de uma peça como aquela. O homem que Mercy procurava estava de guarda ao lado do assento do enviado, impedindo que outras pessoas se aproximassem, e ao lado de outro guarda do leão. Os guardas discutiam a respeito da duração de sua estadia por ali, clamando que se retornassem sem o ouro, a rainha teria a cabeça do enviado. Mercy se aproveitou do momento para se aproximar do homem que reconhecera, Hafford, também conhecido como Raff, o Querido, e anunciou a ele e ao companheiro em uma língua comum quebrada que ela era um presente de Isambaro para agradar aos lordes estrangeiros. O companheiro de Raff se mostrou enojado diante da perspectiva de se deitar com uma menina tão jovem, mas o próprio Raff não via problema algum nisso, e por isso Mercy o levou ao seu pequeno quarto a alguns metros do portão, advertindo que eles deveriam se apressar, caso contrário ela perderia sua cena de estupro na peça. Ela então o espizinhou dizendo que ele mesmo poderia ser um pantomimeiro, e que ela poderia ensiná-lo uma fala. Uma vez no quarto, Mercy estendeu a mão e roçou a coxa do homem, passando por sobre ela e depois entre as pernas, mas quando Raff insiste que ela o enlace com os braços, ela advertiu que ele estava sangrando, o que Raff não compreendeu, mas logo notou que ele, de fato, estava sangrando profusamente e ordenou à menina que corresse atrás de um curandeiro. Mercy insistiu que o curandeiro em Bravos apenas ajudaria aqueles que fossem até ele, e quando Raff disse que não conseguiria andar e que ela teria de carregá-lo, ela alegremente pensou consigo mesma: "Viu? Você conhece sua fala, e eu também." "Você acha?" perguntou Arya Stark a Hafford enquanto tirava sua lâmina de sua manga, para então matá-lo a sangue frio, murmurando Valar Morghulis, e chegando à conclusão de que aquele assassinato seria o fim de Mercy, ela pensa que sentirá falta de sua companheira pantomimeira Dina, assim como de outros como Isambaro e Bobono, mas que não havia tempo de pensar a respeito daquilo naquele momento. Ela precisava sair dali. Afinal de contas, Mercy ainda tinha algumas falas para executar na peça, e ela não poderia perder sua própria cena de estupro. E aí está, esses foram mais 4 capítulos liberados de Os Ventos de Inverno. Agora eu gostaria de saber de vocês aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam deles, o que vocês acharam do que vem por aí, e o que vocês acharam da apresentação do conteúdo de maneira geral. O espaço aqui embaixo, como sempre, de vocês. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço, mesmo durante essa minha convalescência. E peço a todos que continuem comigo, porque este ano, como todos sabem, é um ano importante. É um ano de House of the Dragon, 2ª temporada, e nós vamos fazer o acompanhamento completo da série, como de costume. Demorou? Peço a todos que curtam, comentem, se inscrevam e considerem os meios diretos de contribuição, além de darem uma olhadinha nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, como eu disse mais cedo. Também peço que deem uma olhada lá no Omnipédia, que é o meu 2º canal onde eu trato a respeito de humanidades. Ele está um pouco parado agora, porque eu estou me concentrando bastante aqui. Mas o canal não está abandonado, o canal não será esquecido. Eu vou voltar para lá eventualmente para fazer mais vídeos sobre esses temas para quem curte. Então se inscrevam por lá também. Eu agradeço a todos mais uma vez. Desejo um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!